A oclusão vascular surgiu no Japão na década de 70. Um entusiasta, na realidade entusiasta não, um atleta de bodybuilding, que chama Yoshiaki Sato, durante as práticas religiosas, ele sentava em cima das próprias pernas durante alguns minutos e depois ele levantava. Quando ele levantava, ele sentia um inchaço nas pernas, que a gente chama na musculação tradicional de pump, né? Então ele sentia aquele pump nos gastrocnêmios. E aí ele pensou, puxa, deve ter alguma coisa de interromper o fluxo sanguíneo e promover aumento de massa muscular. E aí ele pensou em testar nele mesmo, interrompendo o fluxo sanguíneo, garroteando as pernas. Durante esse processo de descoberta, treinando com várias cargas, várias formas de apertar, ele teve problema de tromboembolia. Foi para o médico, tratou e voltou. Quando ele voltou, ele teve um acidente automobilístico onde ele teve que ficar com a perna imobilizada. O médico falou, depois do tratamento de imobilização, você vai fazer a fisioterapia para retomar a musculatura, que inclusive era hipertrofiada, muito grande porque ele era atleta de bodybuilding. O que ele fez? Ele, quando deveria ir para a fisioterapia tradicional, ele usou o garrote treinando em casa, com a carga que ele achou mais ideal, e foi aí que ele viu que a musculatura dele aumentou mais rapidamente quando comparado com a outra, que também era treinada. A partir desse momento, ele descobriu uma metodologia de treinamento ao qual ele chamou de Katsu Training. Então é muito comum a gente ver Katsu Training, que é a mesma coisa que oclusão vascular. Na realidade, a oclusão vascular não pode ocorrer durante o treinamento. A oclusão vascular ocorre quando você interrompe completamente o fluxo venoso e o arterial, que está nutrindo a musculatura. Durante o processo de contração não pode ocorrer isso. Tem que chegar sangue ainda no músculo que está se exercitando. A terminologia mais adequada seria treinamento com restrição de fluxo de sangue. O treinamento com restrição de fluxo de sangue ou oclusão necessita de materiais, né, para serem realizados. Então, você pode utilizar uma banda elástica feita de material elástico ou manguitos de pressão, que a gente chama de esfigmomanômetro. Então, o mais prático que a gente tem no mercado hoje são os manguitos elásticos, tá? E como realizar o aperto de forma adequada e correta? Então, você vai posicionar o elástico ou o manguito aqui logo abaixo do ombro e vai realizar um aperto com uma percepção de aperto, usando uma escala de percepção de aperto que vai de 0 a 10. Sendo que 0 é aperto nenhum, ou seja, é esse aperto que está nesse braço, no teu manguito aqui, tá aperto 0. E o número 10 da escala quer dizer muito apertado e ao mesmo tempo desconfortável. A gente vai buscar sempre o valor de 6 a 7 dentro da escala, que é bem apertado e ao mesmo tempo confortável. Então eu vou lá, faço o meu aperto, percebo o aperto, dou uma nota 5, dá para apertar um pouquinho mais e ainda está confortável. Eu aperto um pouquinho mais, tá bom, tá no 7. Que é mais ou menos os 70% do valor máximo. E ainda está confortável onde está apertado. Fatores de segurança. Eu vejo a recapilarização através do aperto na palma da mão, eu aperto e a mancha tem que sumir em até 3 segundos. Sumiu em até 3 segundos, eu estou garantindo o fluxo arterial. O meu braço, o membro não pode formigar. Isso quando está formigando quer dizer que o aperto é muito intenso, estou interrompendo muito o fluxo. Então, um exemplo, está formigando, solta um pouquinho, parou de formigar. Esse é o aperto que eu tenho que fazer para realizar o treinamento com oclusão vascular. Outro fator de segurança é, se a ponta dos dedos estiver formigando bem pouquinho, está tranquilo, você pode realizar o treinamento nessa condição, da mesma forma. Bom, pessoal, essa faixa para realizar o treinamento com restrição de fluxo de sangue, ela vai estar à venda no link aqui embaixo do vídeo, tá? É só procurar por essa marca que é a MyoState. A MyoState é a primeira empresa no Brasil que foi testada em laboratório, ou seja, ela foi comparada com o método Katsu, que foi descoberto no Japão, e a amostra, né, o exame laboratorial mostrou que ela tem a mesma eficácia. Então aqui no canal eu vou trazer novidades e várias formas de realizar o treinamento com a restrição de fluxo de sangue, que é um treinamento sensacional, extremamente inteligente, porque para realizar o treinamento com restrição de fluxo de sangue, você não precisa de muita carga e você pode ter resultados ótimos treinando apenas com peso corporal
em qualquer lugar. Bom, pessoal, e agora? O que é melhor? Treinar com oclusão vascular ou treinar com carga alta? O que vocês acham? Muitas pessoas acham que só o fato de garrotear e diminuir a intensidade do treino não vai gerar hipertrofia. E o que a ciência vem mostrando para a gente agora? Que o treino com carga alta e o treino com carga baixa, ambas condições, quando realizadas até a falha muscular, você tem aumento da força e da massa muscular numa mesma magnitude. E o que o treinamento com oclusão vascular tem a ver, então? A oclusão vascular ou a restrição de fluxo de sangue vai auxiliar o treinamento de carga baixa a atingir um nível de fadiga muito mais rápido. Isso vai fazer com que tenha todo o processo de sinalização para hipertrofia e menor quantidade de dano muscular. Então isso vai fazer com que você treine mais vezes na semana o mesmo grupamento muscular, ou seja, é uma hipertrofia muito mais rápida. Inclusive, eu vou falar sobre divisões de treinamento utilizando a restrição de fluxo de sangue, não apenas na musculação, com cargas baixas, como com treino em qualquer lugar, inclusive como hipertrofiar o seu músculo fazendo exercício aeróbio, usando a técnica. Deixa o like, se inscreve no canal e continue acompanhando todo o conteúdo sobre treinamento com restrição de fluxo de sangue. Vou trazer metodologias acopladas ao treinamento com restrição. Como combinar isso de forma adequada na musculação tradicional, usar isso usando peso corporal e também tensão elástica, como realizar a restrição associada ao exercício aeróbio e ainda melhorar a sua massa muscular. Não deixa de acompanhar.